Nada melhor que debater cenários de infraestrutura crítica. Nada melhor também do que ter o grande mestre Ricardo liderando esse painel. Ricardo, é com você. Olá a todos, eu sou o professor Ricardo Tavares, especialista em segurança cibernética. Também sou o diretor de uma consultoria especializada nesse tema e hoje terei o prazer de moderar um painel extremamente importante que falará sobre a gestão da segurança cibernética para ambientes de infraestrutura crítica. Diferente da indústria convencional ou de uma rede de tecnologia corporativa, incidentes de segurança em infraestrutura crítica podem se tornar acidentes e custar vidas. Então, nesse painel, teremos especialistas que falarão sobre o tema, justamente para reforçar quais são as principais estratégias e a importância da segurança cibernética com uma visão especial da Siemens Energy. Então, eu terei o prazer de moderar os especialistas Breno Bregunci, que atualmente é gerente de vendas da Siemens Energy, com mais de 20 anos dedicados ao mercado de soluções digitais, automação e engenharia, com aplicações práticas em segurança cibernética industrial. O Daniel Quintão, também com aproximadamente 20 anos de experiência na área de tecnologia, sendo um dos principais especialistas de segurança cibernética da Siemens Energy, com diversas certificações, entre elas a certificação de especialista na ISA IEC 62443, e o Leandro Segato, que atualmente é o Country Cybersecurity Officer da Siemens Energy do Brasil, tendo em suas especialidades os temas de segurança cibernética e gestão de tecnologia. Então, para começar o painel, eu já vou aproveitar e fazer a primeira pergunta para o Leandro. Leandro, tudo bom? Eu queria entender de você qual que é a visão da Siemens Energy em relação à importância da segurança cibernética. Tá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Ricardo, a oportunidade por participar desse evento tão importante, que é o Cybersecurity Summit. Bom, a segurança cibernética para a Siemens Energy é um tema de bastante relevância, eu diria, né? Uma vez que entendemos ser não somente importante para os negócios, mas para a proteção dos nossos ativos e infraestrutura interna, né? E dessa forma, a gente acaba evitando perda financeira, danos à imagem e à reputação, bem como um importante fator na proteção do país e sua infraestrutura crítica, como, por exemplo, o fornecimento de água, energia, transportes e a própria indústria em geral. É por isso que acreditamos também que a participação da iniciativa privada tem um papel fundamental na contribuição da segurança cibernética, para ela ser mais valorizada, mais direcionada, madura, e muito mais atuante frente aos diversos desafios que a gente encontra no caminho, né? Sem esquecer, obviamente, das oportunidades que acabam se apresentando frente a esse cenário que a gente vem falando a todo momento. Um outro importante fator de grande valor para a Siemens Energy é com relação às diversas iniciativas que a gente tem internamente e que contribuímos, como, por exemplo, Projeto Formare, que é um programa de aprendizado profissional que tem o objetivo de desenvolver, através de ação voluntária, a potencialidade dos jovens residentes em comunidades que ficam em torno da Siemens Energy, né, da Siemens do Brasil. Projeto esse que, inclusive, conta com matérias específicas de segurança cibernética, como parte da grade curricular, com a expectativa, obviamente, de incentivar um pouco esses jovens, de repente, eles entrarem para o mercado de cibersegurança, porque a gente sabe que esse é um mercado muito deficiente de profissionais. Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem e que a gente valoriza muito. Bom, além desse projeto, a Siemens Energy também tem atuado de modo muito forte a contribuir e influenciar com relação aos temas de segurança cibernética de modo geral, né? Junto a entidades, internamente a gente tem também uma área específica para segurança de produtos e soluções, de modo que a gente possa garantir a segurança by design, como a gente comenta, né? E trazendo, consequentemente, mais segurança para os nossos clientes. Porque isso é necessário e é isso que a gente entende que é o caminho. E só concluindo, né? É nesse sentido que também acreditamos que a segurança cibernética é um ponto-chave na nossa sociedade e caminha lado a lado
com o processo de digitalização, indústria 4.0 e na proteção da própria infraestrutura crítica do país. Bom, isso é uma visão muito bacana, excelente. Então, vocês estão trabalhando tanto no aspecto de formação, aspecto social, quanto no aspecto de educação das empresas e também no aspecto técnico. E aí, para ter essa visão técnica, como especialista mais técnico, Daniel, eu queria que você complementasse com seu ponto de vista. Bacana. Obrigado, Ricardo, aí também pela apresentação, né, e acho que aí, oportunidade de a gente estar falando aí de um tema tão importante aí, acho que hoje mais do que nunca, né? Com certeza. Então, assim, além das questões, né, que foram apresentadas aí anteriormente pelo Leandro e até mesmo suas aí na introdução do painel, né? Acho que um outro ponto que eu gostaria de destacar é em relação às particularidades, né, que a gente precisa, que essas empresas, né, precisam observar quando a gente está falando aí de sistemas industriais, né, incluindo, obviamente, as infraestruturas críticas, né. Assim, é sabido que essas empresas cada vez mais são alvos, né, desses incidentes, e uma diferença extremamente importante aí que a gente precisa considerar em relação aos riscos, né, impactos nesse ambiente, em relação ao ambiente tradicional, né, em relação à segurança de pessoas. Você já tinha até comentado sobre essa questão, né? Então, assim, segurança de pessoas e até possíveis impactos ao meio ambiente, indisponibilidade ou distúrbios de serviços essenciais, né? Então, serviços de energia, até mesmo saúde, né? Fornecimento de água. Então, assim, são serviços, são empresas que podem ser impactadas, né? E é completamente distinto aí as avaliações que precisam ser realizadas, né? Além de, claro, as questões que acho que são comuns a todos os ambientes aí, que é em relação à imagem da empresa, perdas financeiras, né? Reputação e tudo mais. Aí, assim, abordando de forma sucinta, em relação às prioridades e acho que principais diferenças aí que a gente tem nos dois ambientes, né? Acho que assim, enquanto na TI tradicional a gente tem a orientação, né, a priorização da tríade lá da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas, né, como um todo, para o ambiente industrial, essas prioridades elas mudam, né? Então a gente já citou sobre isso um pouco e tudo, mas assim a disponibilidade nesses ambientes, a importância dela é maior do que esses os outros itens, né? Integridade e confidencialidade. Obviamente, elas não podem ser desprezadas, né? São itens que têm que rodar em paralelo, mas eu tenho que priorizar, obviamente, a disponibilidade dos sistemas, das soluções como um todo, né? Então, assim, para concluir, acho que é importante a gente ter em mente que, independente do setor, essa cultura de segurança cibernética ela tem que estar estabelecida, né, dentro das empresas e tudo mais. E, é claro, as empresas que têm sistemas industriais, áreas industriais, elas têm que ter uma atenção especial ao tema, né? Tem que, vamos dizer assim, ter um carinho maior ali com o assunto. Com certeza, eu acho que você citou coisas muito importantes. Eu pego até algumas lições aprendidas aqui, Daniel, porque nós vemos que na TI tradicional temos o pilar da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quando chega em infraestrutura crítica, muda tudo. Então, quer dizer que a gente agora tem um quarto item que se torna o primeiro, que é o safety, segurança da vida, né? A gente não percebe que a tecnologia está em todo lugar, esquece disso, e que um ataque cibernético pode, sim, custar a vida de uma pessoa. É até engraçado que saiu no Gartner recentemente uma matéria que 75% dos presidentes de empresa serão responsabilizados por ataques cibernéticos, justamente por causa da segurança em ambientes de operação que é negligenciada. Então, não podemos negligenciar esse tipo de segurança. São palavras aí muito importantes. Muito obrigado aí pela sua colaboração.
com essa visão técnica excelente do tema. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Breno. Breno, por onde a gente começa? Com o que uma empresa deve se preocupar? Onde que ela deve investir em segurança cibernética inicialmente? Ô, Ricardo, obrigado aí pela oportunidade, né? Queria te agradecer aí para a gente debater um assunto tão importante, né? Então, baseado na nossa experiência, o ponto de partida que a gente sempre recomenda para os clientes é uma avaliação de sua maturidade com relação ao tópico de segurança cibernética, tá? E quando a gente fala dessa avaliação da maturidade, muitas vezes, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é a questão tecnológica, né? A questão da tecnologia, né? Mas só que é muito importante também fazer uma análise de maturidade dos processos e das pessoas das empresas em questão, tá? Então, geralmente, quando a gente conversa com os nossos clientes, a gente tem basicamente duas abordagens, né, para a gente fazer essa verificação dessa avaliação de maturidade. Uma é através de um assessment na planta, né, ou em suas plantas, que seria uma abordagem mais de alto nível, apontando algumas questões principais ou que estão mais, né, ali na superfície, mas o ideal mesmo seria uma abordagem através de um plano diretor de segurança cibernética, tá? Que com esse plano diretor, né, a gente tem a oportunidade de avaliar com mais detalhe esses três pilares, né? Tecnologia, processos e pessoas. Então, a abordagem ela é holística e dividida em fases, que vão desde o alinhamento estratégico junto ao cliente, a gente passa também pelo levantamento da situação da planta ou das plantas, né, se for o caso de cliente que tem multi-sites, identificação das iniciativas e a priorização das mesmas, uma análise técnica financeira dessas iniciativas e um roadmap de implantação. Tá? Então, essa abordagem ela é muito importante para a gente avaliar a maturidade. E depois desse trabalho, depois dessa avaliação, o cliente ele sabe exatamente aonde que ele está e o que deve ser feito nos anos subsequentes, né, para ter os seus ativos protegidos de ataques cibernéticos, né, ainda mais quando a gente fala de infraestrutura crítica, né, todos esses pontos aí que vocês trouxeram, né, de riscos, de vidas, de responsabilidade. Então, dessa forma, eu acho que traz muita clareza para o cliente do que deve ser feito nos anos subsequentes, na hora de pedir um budget, na hora de defender, na hora de entender o que deve ser atacado, priorizar, né, não sair aquela coisa de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é primordial aqui que eu gostaria de falar que a segurança cibernética ela não pode ser tratada como um projeto individual. Tá? Ele a gente tem que entender aqui a segurança cibernética como uma jornada contínua e de evolução gradual. Tá? Então, esse é meu entendimento. Bacana, eu acho que o que você falou é extremamente importante, gostei muito, principalmente quando você falou de pessoas e processos. Muitas empresas eu vejo comprando aquela caixinha que acha mágica e quer que resolva todos os problemas de segurança. Não é bem assim, né? Segurança começa com pessoas capacitadas e processos para atender às necessidades de negócio. E aí eu queria saber o seu ponto de vista, Leandro. Você pode colaborar com o seu ponto de vista com relação a esse tema, por favor? Claro, esse tema é bastante interessante, até voltando um pouquinho, né, antes de um pouco mais no início desse processo e falando de forma um pouco mais abrangente. Um passo importante é começar refletindo sobre a sua atual organização de segurança cibernética, pois muito do sucesso da efetividade de um sistema de gestão de segurança passa por quão importante é a sua área de segurança dentro da empresa. Ou seja, a primeira pergunta que eu faria, né, é no sentido de saber se a diretoria, de repente, apoia diretamente os objetivos de segurança. Além disso, se a segurança cibernética faz parte de alguma forma do seu planejamento estratégico, uma vez que um simples ataque ele pode comprometer completamente as pretensões de mercado, né? Você pode ter uma perda financeira muito elevada, você pode ter perda de clientes, danos na sua marca, né? Perda de confiança de parceiros,
multas, principalmente nesse momento, né, que a gente vive pós-aprovação da nova Lei Geral de Proteção de Dados, pois no caso de um vazamento envolvendo dados pessoais, você pode ter uma multa muito bem elevada, né, até 5% do seu faturamento. E no caso da infraestrutura crítica, isso não é diferente, né? É necessário uma atenção muito grande, um investimento contínuo, como até o Breno falou, com relação aí a se obter sucesso e a proteção desejada no cenário da infraestrutura crítica. Muito interessante, e até para complementar que esse tema, assim, eu achei bastante legal e bastante pertinente o ponto de vista de vocês, eu queria que o Daniel complementasse, mas que ele complementasse o que é importante, quais são os fatores relacionados a esse sistema de gestão de segurança cibernética que as empresas têm que considerar na implementação. Então, a ideia é que as empresas não fiquem perdidas, nós já sabemos que elas devem entender como elas estão para planejar onde elas querem chegar, mas quando a gente fala disso, o que a gente tem que considerar exatamente na implementação desse sistema de gestão de segurança cibernética? Daniel, você pode colaborar aí com a gente? Claro, claro. Acho que assim, quando a gente menciona, né, o programa de segurança cibernética, significa que a gente precisa tratar diversos aspectos, né, que envolvem a segurança cibernética, né, como o Breno já até citou, você mesmo, Ricardo. No primeiro momento, acho que o primeiro aspecto que vem à mente das pessoas, né, quando a gente fala de segurança cibernética, é assim, ou é uma caixinha mágica ali que vai resolver todos os problemas, ou vai pensar num firewall, num IPS, sei lá, dependendo da maturidade da empresa, vai pensar numa ferramenta uma solução, né, de correlacionamento de eventos, soluções de threat intelligence, mas sempre tendo essa ideia de tecnologia, né? Eu preciso de comprar tal solução, tal equipamento para mim poder estar seguro ou ser seguro. E a gente sabe que não é só isso, né? Esse, claro, é um pilar importante. Ele precisa ser considerado, ele precisa acompanhar também a esse nível de evolução, de maturidade da empresa, né? Para ela demandar uma solução desse tipo, mas também eu tenho que considerar sempre as pessoas, né? Então, ter treinamentos de conscientização para as pessoas estarem cientes dessas ameaças, como agir quando ocorrer uma ameaça, ter treinamentos técnicos, né, em cima das soluções que eu tenho dentro do meu ambiente. Então, não adianta nada eu ter uma solução, vamos dizer, estado da arte, mas se eu não tenho pessoas dentro da empresa capacitadas a utilizar aquela solução, né? Da mesma forma, a questão dos processos, né, da governança aí, né? O que fazer, quando fazer, como fazer, né? Quando ocorrer um evento ou mesmo no dia a dia, né? Então, assim, são questões que precisam andar em paralelo, né? Caminhar em paralelo aí para a gente conseguir estabelecer um sistema robusto, né? A outra questão é em relação às etapas, né, que precisam ser seguidas ou que a gente entende que precisam seguir uma lógica, né, para ter esse sistema aí evoluindo de forma sustentável ao longo do tempo, né? Então é importante que, como o Breno até reforçou, né, é que a gente comece com a etapa de avaliação do ambiente, para a gente identificar a maturidade, identificar e classificar os riscos que existem no ambiente, poder priorizar os pontos que eu preciso atuar, né, então quais ações eu preciso fazer, né, em seguida eu realizo uma etapa para poder mitigar esses riscos que foram identificados, né, então eu vou desenvolver projetos, eu vou implantar soluções para poder corrigir esses pontos que foram priorizados nesse primeiro momento. E, por último, e não menos importante, eu tenho que fazer a manutenção dessas soluções, né? O gerenciamento dela ali. Eu tenho que fazer a operação desse ambiente
de forma a garantir a efetividade desses controles que eu implantei, que eu instalei dentro do meu ambiente, né? E tudo isso precisa ser mantido de forma contínua, né, para garantir que tudo está caminhando, que tudo está melhorando ao longo do tempo, né? Acho que assim, de forma resumida, eu diria assim que segurança cibernética nada mais, né, nada que assim é uma resposta ao cyber risco, né, vamos dizer assim, que então eu vou identificar esse risco e de alguma forma eu vou eliminar o risco quando for possível, é óbvio, através de projetos, de melhorias, de novos controles. Eu vou reduzir o risco nas situações onde não é possível eliminar esse risco completamente. Em algumas situações eu tenho que vou simplesmente aceitar o risco, porque de repente o custo para implantar uma solução, para desenvolver um controle mitigatório ali é maior do que o próprio risco, então eu vou simplesmente aceitar aquele risco. E em determinadas situações também existe a transferência do risco, né? Onde eu vou contratar um seguro, por exemplo, para poder, de alguma forma, compartilhar esse risco que eu tenho dentro do meu ambiente, né? Muito interessante. Breno, você quer compartilhar alguma ideia sobre esse ponto comentado? Sim, eu acho que, né, indo na linha do que o Daniel falou, né, complementando, que todos os níveis da empresa, né, eles têm que estar cientes. Eu acho que a liderança da empresa, eu acho que é vital eles tomarem para si a rédea desse assunto, sabe? Eu acho que, né, então, só dando um exemplo aqui na Siemens Energy, o nosso CEO, né, o André Clark, ele é o sponsor principal de cybersecurity, tá? Então, é igual, às vezes eu fico pensando, né, essa questão de safety, né, é muito importante. Então, todas as nossas reuniões aqui a gente abre com safety moment, acho que, né, é uma boa prática de todas as empresas. Eu acho que vai chegar ao ponto de todos os assuntos, acho que vai ter o cyber moment, sabe? Então, toda vez que a gente for desenvolver o produto, toda vez que a gente for ir num cliente, todos os projetos que a gente for atacar, eu acho que vai ter esse cyber moment, né? Entre, né? Só fazendo um deparo com o safety moment, mas é um assunto que tem que ter um sponsor muito alto e fazer todo esse acompanhamento diário das ações de cybersecurity das empresas. Muito interessante. Eu vou até mais além. Eu acho que no futuro o safety moment vai estar dentro do cyber moment, porque não se faz mais nada sem tecnologia hoje, né? É isso aí. E um assunto muito importante que o Daniel comentou foi a questão de dinheiro, que é, olha, tudo bem, a gente sabe que segurança ela custa dinheiro e é caro. Então, segurança hoje ela é complexa, são muitos investimentos a serem feitos. E eu queria que o Leandro, aí como gestor, compartilhasse o conhecimento dele sobre esse processo de investimento e gestão em segurança cibernética. Tem tantos mitos, existe sempre aquela ideia, olha, de custa caro, não vou investir, mas como que nós vamos convencer os gestores a realizar os investimentos? Leandro, por favor. Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Uma questão muito importante para todo mundo que trabalha diretamente com cibersegurança, né? Pois um dos grandes desafios da segurança é exatamente justificar um alto investimento e o que é mais ainda complicado, né? Fazer com que isso seja planejado e aprovado aí por um longo período. Vamos pensar, sei lá, num planejamento estratégico de 3 a 5 anos, um pouco mais comum. Isso inclui investimentos em pessoas, capacitação, recursos, a própria tecnologia, planos de conscientização, né, auditorias, processos de certificação, ameaças, mapeamento de ativos, enfim. A lista ela é bastante extensa, né, para a gente começar a citar tudo que faz parte de um sistema de gestão, pelo menos aí considerado satisfatório. E essa não é exatamente uma tarefa muito fácil, já que muitas vezes a falsa sensação de proteção acaba induzindo alguns executivos, né, a tratar a área de segurança como apenas um custo adicional, e não como um investimento.
E mudar esse pensamento não é uma tarefa muito fácil, né? É um desafio muito grande, eu diria. A não ser que, eventualmente, a empresa passe por algum incidente de segurança, né, um ataque direcionado, aí sim pode ser que essa visão passe a mudar de uma hora para outra. Caso contrário, é muito trabalho que tem que ser feito por parte da área de cyber, né? E esse é exatamente o papel do executivo de segurança, seja ele um ISO, né, um CISO, um CSO, pois, na minha opinião, né, muito com a abordagem adequada, é muito fácil hoje em dia você quantificar os danos que uma empresa pode receber decorrentes de um ataque potencial, basta você se basear na classificação dos seus ativos, né? Enfim, tem uma série de ações que a gente pode fazer para evitar exatamente aquilo que o executivo ele quer evitar, por exemplo, impactos nos objetivos de negócios, danos à marca e à imagem, apenas para citar alguns dos problemas. E para finalizar essa questão, assim, esse é um dos papéis que eu acho assim, muito interessante, também de eventos como o Cyber Security Summit, pois em eventos como esse, a gente pode compartilhar, né, trocar experiências, influenciar, elevar o nível de conscientização e engajamento do próprio público que acompanha esse evento, e reforçando tudo isso que a gente já vem falando aqui, né? É preciso investir de maneira contínua. E vou talvez até um pouco mais além nesse sentido, não somente dentro das organizações, a gente precisa envolver também fora, seja aí talvez investindo em parcerias, iniciativas, né, de modo que a gente possa incentivar outras empresas a também a seguir esse caminho na área de cibersegurança. Leandro, obrigado por compartilhar o seu ponto de vista. E agora o que eu gostaria de entender é como nós estamos. Então, Breno, assim, você como um especialista presente em diversos clientes, diversas indústrias de infraestrutura ou infraestrutura crítica, em diversos segmentos diferentes, eu queria entender o seu ponto de vista de como essas empresas estão relacionado a cybersecurity, ao tema da segurança cibernética, quem que está melhor, quem que está pior, quais são aqueles segmentos, aquelas empresas que estão um passo à frente, quais são aqueles segmentos daquelas empresas que têm que trabalhar mais. Então, eu gostaria que você compartilhasse o seu conhecimento sobre esse tema. Tá joia. Então, apesar de toda a importância do assunto, sinceramente, assim, o que a gente vê é que elas só dão atenção, de fato, quando acontece algum incidente de segurança cibernética. E aí eu posso, né, baseado aqui na minha experiência, a gente verifica, né, verificou aí o comportamento olhando para o mercado. Então, toda vez que a gente vai em todos os clientes, assim, a gente é recebido de portas abertas, né? Dão atenção na reunião, falam que é importante, consideram que isso é um assunto quente, que tem que ser tratado, mas quando a gente vai para a prática, né, que é quando a gente, né, espera uma especificação que o cliente manda para a gente desenvolver uma proposta em cima, e daí para o projeto, aí a gente, pelo menos baseado na nossa experiência, a gente vê um buraco grande, sabe? E aí a minha leitura, quando a gente vê esse tipo de comportamento, vai muito de encontro com a maturidade, sabe? Quando o cliente, como a gente viu isso repetidamente no mercado, a gente começou a entender que, na verdade, os clientes eles não estão com maturidade suficiente ainda para atacar esse problema nas redes de automação ou rede de OT, né? Nessa parte de infraestrutura crítica. Tá? Então a gente, né, por que a gente acha isso? Porque, puxa, na hora que a gente vai ver, o próprio cliente não tem uma organização interna que trata esse assunto, ele não tem nem talvez recursos dedicados para trabalhar nesse assunto, e muitas vezes a gente sabe que eles pedem budget, né, para esse tipo de projeto, mas pela experiência nossa, o que a gente recebe de retorno é que muitas vezes o budget ele perde ali quando vai fazer o funil, né? Que toda empresa tem isso, de realmente ver para onde que o budget vai ser gasto ou vai ser
reservado, ele perde muitas vezes para projetos que têm cálculo de retorno ali mais tangíveis, né? Então, a gente percebe que ele só vai dar atenção mesmo quando acontece um ataque bem sucedido, né? Ou algum sequestro de informações, igual a gente tem Ele visto. vai aprender pela dor, né? É o que o brasileiro normalmente faz. Exato. Então, sendo muito sincero, a gente vê isso no mercado. Eu que estou aqui há muito tempo no mercado, né, trabalhando com vendas, eu visito muita gente, converso com muita gente. É esse o comportamento que a gente vê com uma frequência alta, tá? E aí, quando a gente custa caro? Custa caro. Exato, exato. Igual eu falo, muitas vezes, na hora que você recebe, que você é atacado e faz uma comparação com o budget que você teria gasto, né? Aí você percebe que era barato, na verdade. Né? E aí, falando dos segmentos, ainda a gente vê de forma heterogênea, tá? Então a gente entende que dentro do mesmo segmento tem empresas com culturas de cybersecurity e outras empresas do mesmo segmento sem essa cultura ainda. Então, a gente tem aí clientes, né, de mineração, química, petroquímica, no setor elétrico, onde que já vem fazendo esse tipo de investimento há anos, né? Eles sabem que é uma jornada, eles sabem que tem que ser incremental, então a gente vê isso acontecendo, mas um cliente do mesmo segmento, nem tanto. Então, a gente, sabe, está muito heterogêneo ainda, não dá para falar com propriedade ou com os dados que a gente tem em mãos que tem um segmento avançado perante ao outro. É muito mais baseado na cultura desse cliente em si, em segurança cibernética, do que por segmento. E aí eu estou vendo o Leandro se mexendo aí, com vontade de compartilhar o conhecimento. Leandro, você quer falar alguma coisa sobre esse tema? Sim, acho que reforçando aí as palavras do Breno, né, assim, eu acredito que realmente depende muito da cultura da empresa, dos valores e de seus respectivos líderes, né, de como eles realmente enxergam o tema de cibersegurança, até sendo mais específico, né, eu acho que não é algo diretamente ligado a um setor em especial. Além disso, eu acho que a falta de regulamentação, ou até mesmo a sua respectiva fiscalização, a própria falta de recursos capacitados para atuar, né, porque já é difícil a gente achar recurso para trabalhar com cibersegurança na parte de TI, né? Para trabalhar com cibersegurança em OT é muito mais difícil ainda. Então, tudo isso contribui para um nível de maturidade abaixo do considerado aceitável, né? Ou pelo menos dentro dos padrões mínimos de segurança. Nesse sentido, eu acho que a gente tem um caminho muito árduo pela frente no que se refere ao nível de maturidade cibernética. E caso a gente não tenha nenhum trabalho mais próximo, com iniciativas envolvendo os setores público-privados, investir mais em pesquisa e desenvolvimento, inclusive iniciativas de colaboração e troca de informações, né, indo um pouco mais na linha do que na parte de threat intelligence. A gente precisa, acho que a indústria privada precisa colaborar, né, e se organizar melhor, que é o mesmo cenário que os próprios hackers hoje fazem, né? Eles se organizam muito, eles trocam informações, então acho que a indústria privada tem um papel fundamental nesse sentido. Eu acho que você tocou em um ponto muito importante, Leandro, que é a regulamentação. Eu acredito muito que a cultura é formada quando existe a pressão de um mercado externo com regulamentações para garantir a disponibilidade daquele serviço, principalmente quando são empresas com ações abertas, com ações na bolsa, né? E aqui no Brasil é uma desgraça, né? A gente não tem regulamentação para praticamente nada com relação à segurança cibernética. Na verdade, não temos nada ainda para ambientes industriais. Temos algumas iniciativas no setor de energia, mas essas iniciativas não se concretizaram. E para falar sobre esse tema, eu gostaria da colaboração do Daniel. Daniel, já que nós não temos regulamentações aqui no Brasil, não sabemos o que seguir exatamente, qual que é a sua recomendação para que as empresas e quem possa estar assistindo a gente agora, os gestores, possam criar programas de segurança cibernética, mas só que não aquele programa de segurança cibernética para TI,
um programa de segurança cibernética para ambientes industriais ou de infraestrutura crítica que sejam robustos o suficientes para lidar com essas ameaças tão sofisticadas. Uhum, claro. Acho que, filosofando um pouco aqui, acho que assim, o ideal realmente seria um mundo, né, onde as empresas, as corporações, né, tivessem esse entendimento, essa compreensão, a consciência, né, da importância do tema de cyber security, né, nos diferentes níveis hierárquicos dentro da empresa, né. Mas, obviamente, essa não é a realidade, é o que a gente está discutindo aqui, né, durante esse painel, né. Assim, alguns países já possuem essa cultura mais madura, né, a cultura da segurança cibernética, e determinados setores e empresas elas têm padrões rígidos que elas precisam seguir, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem as empresas dos setores elétricos, né, ela tem que atender a norma NERC-CIP, né, e aí, dependendo da capacidade, né, de geração, transmissão, o que for dessa empresa, ela tem que ter um nível de aderência, vamos dizer assim, maior ou menor, né? Então ela não é 100% flat para pegando uma empresa pequena e uma empresa gigante, né? Então ela consegue tratar essas diferenças, né? E eu acho que outro importante questão, assim, que acho que em países desenvolvidos, né, vamos dizer assim, a gente já tem essa maturidade um pouco maior, né? Já existem regulamentações aí para diversos setores. Eu citei o caso do setor elétrico, mas assim, diversos outros setores também já existem regulamentação, já possuem o mínimo ali que ela precisa seguir, né? No Brasil, igual você citou, já existe movimentos aí do governo nesse sentido, né? Mas até o momento a gente não tem nada de concreto, né? Para poder ter esse balizamento mínimo aí sobre o que seguir, como seguir e tudo mais, né? Acho que assim, em se tratando aí agora especificamente, né, das infraestruturas críticas, né, empresas com sistemas industriais, acho que assim, o que a gente tem de mais consolidado atualmente no mercado aí são as normas da ISA, a IEC 62443, né, que ela possui o foco 100% nesse setor. É uma norma extremamente completa. A metodologia dela considera, além de tudo que a gente falou, né, das questões tecnológicas, toda a questão do risco industrial, né, que a gente tem, né, que pode impactar vidas humanas, ter impactos ambientais, impactar equipamentos, mas aí a nível de operação mesmo, e isso aí ter outros efeitos, né, igual a gente já citou anteriormente. Outro conceito, outra questão importante que existe dentro da norma é o conceito de defesa em profundidade, né? Onde ela sugere ou recomenda a criação de diferentes níveis de proteção conforme o risco dos sistemas do, do meio ambiente que eu preciso proteger, né? E aí eu tenho então diversas camadas de proteção, de segurança, até um sistema mais crítico dentro do meio ambiente. Então a gente pode fazer uma analogia aí, acho que fácil, né, com um castelo, por exemplo, que você tem ali diversas proteções, né, até você conseguir realmente ter acesso ao castelo lá propriamente dito, né? Então você vai ter pontes, guardas fazendo a segurança ali externa. Então você tem essa mesma ideia, né? A norma ela recomenda que seja realizada dentro dos projetos, né? E tudo mais. E acho que assim, além da 62443, acho que existem outras excelentes referências, né? Como a própria conjunto de normas, né, da a 27.000, né, ISO 27.000, o COBIT, ITIL,
o NIST mesmo tem diversos guias de publicados, né, para poder ajudar nesse sentido. E acho que tem um outro guia importante que é o Cyber Security Framework, né, que é um guia do NIST também voltado para a segurança cibernética, e aí ele, de alguma forma, ele consegue abordar tanto o ambiente industrial quanto de TI tradicional, né? Porque ele faz referência tanto com a 62443, por exemplo, quanto com a ISO 27000, né? E aí 27001, 2 e etc., conforme o item lá específico, com o COBIT, né? Com a parte de toda a parte de governança, aos guias do NIST, e a própria organização desse Cyber Security Framework é bastante interessante nesse sentido, né? Que ela consegue estruturar numa sequência lógica, né? De identificar, proteger, detectar, responder e recuperar em relação, obviamente, à segurança cibernética. Então, ele trata, vamos dizer assim, de fim a fim isso, e dentro de cada um desses itens ele vai subdividindo e fazendo a referência com a norma, com o item ali que é mais apropriado para poder ser utilizado como referência no desenvolvimento daquele ponto em especial, né? Acho que assim, então, para poder concluir aqui o raciocínio, acho que a gente tem excelentes referências, né, para poder serem seguidas, e a gente não deve esperar ocorrer um incidente aí de qualquer tamanho, né, para poder correr atrás, né, e ver como que vou fazer e correr atrás do prejuízo, né. Então, acho que o importante é sempre a gente estar à frente, né, antecipar aí a tudo isso e já se não tem nada pensado e tal, beleza, vamos começar a pensar sobre isso, vamos começar a estruturar esse programa aí, né? Excelente ponto de vista. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, Daniel. Eu, particularmente, gosto muito do NIST CSF. Acho que é um excelente framework para as empresas iniciarem. E agora, para finalizar o painel, eu sei que o tema é muito interessante, mas nós temos um limite de tempo. Eu gostaria da consideração final dos senhores, começando pelo Breno e seguido pelo Daniel e Leandro. Breno, suas considerações finais, por favor. Realmente, Ricardo, o tema é muito interessante. Eu acho que se deixar aqui, a gente fica falando até amanhã, né? Eu acho que é um tema muito relevante. Então, o ponto que eu queria concluir aqui, com a mensagem final, é com relação ao momento que a gente está vivendo, né? Então, essa pandemia, né? Ela acelerou muito a percepção da importância para a digitalização, né? Então, a gente está vendo aí, né, demandas de trabalho remoto, né, para a gente conseguir contornar e continuar trabalhando durante esse período, né, o teletrabalho, e aí trocas de arquivos com uma frequência muito mais alta, cada um trabalhando de sua casa. Então, assim, o ponto aqui é que um evento que ninguém poderia imaginar, né, apesar de já ter acontecido na história, mas tem tanto tempo, ele realmente pisou no acelerador na questão da digitalização. E aí muitas empresas também, com essa aceleração forçada, eles estão percebendo que a digitalização é primordial, né? Ela não é apenas... A gente não está falando apenas de questões de tecnológicas, né? A gente está falando de questões de competitividade. E eu posso te garantir que é questões de sobrevivência, né? Então, empresas aí que ainda estão engatinhando ou têm dúvidas no investimento da digitalização, eu acho que a pandemia deu uma sacudida e as coisas estão, né, sendo aceleradas. E aí não tem jeito de falar de digitalização, de conexão, de trocas de informações com os diversos níveis, né, da pirâmide de automação, indo para a rede de IoT, sem falar de cibersegurança. Né? Eles andam de mãos dadas. Então, eu gostaria de finalizar aqui tentando conscientizar as empresas a realmente darem atenção a esse tema tão importante. Tá? Eu acho que esse é o ponto. Daniel? Acho que assim,
Acho que, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade aí de a gente compartilhar a nossa experiência aí com todos os participantes do evento. E, mais uma vez, assim, reforçar essa questão que a gente já citou aqui, né, algumas vezes, que é as empresas passarem a considerar os requisitos de segurança cibernética desde o início, desde o nascimento dos projetos, né? A gente ter segurança desde o início, ter todos esses requisitos sendo tratados, sendo avaliados de forma correta, né? Para que a gente já construa os sistemas com a segurança embutida nele, né? E aí, assim, de forma resumida, acho que assim, a gente precisa agir antes que ocorram os incidentes, né? Vamos prevenir, como o Breno já citou, né? É muito melhor a gente prevenir, o investimento que a gente faz nesse sentido é muito menor, os resultados, né, que a gente vai alcançar, né, tendo esse planejamento a longo prazo aí são bastante interessantes, e acho que assim, essa é a mensagem, né? Vamos prevenir, vamos preparar o nosso ambiente para evitar que o pior ocorra, né? Ricardo, da minha parte, até para não ficar, né, muito repetitivo, eu gostaria de expressar aqui a nossa satisfação em poder compartilhar com os participantes do evento um pouco do que a Siemens Energy tem a contribuir com relação ao tema de cibersegurança, né, que é um tema que vem crescendo e vem se tornando cada vez mais relevante, não somente para empresas público-privadas, mas também para a sociedade de maneira geral. E iniciativas como essa, né, do Cyber Security Summit, outros eventos que a gente tem de cibersegurança, eles são extremamente importantes para que a gente possa levar essa mensagem, né, que a gente possa falar de cibersegurança, é importante de se investir e ter a cibersegurança como uma área estratégica, uma área importante dentro da empresa. Então, esse aqui é a nossa mensagem, e mais uma vez aí nos colocarmos à disposição para seguir essa discussão ainda durante o evento, né? Seguir também em outros fóruns e canais de comunicação aí que são voltados para a segurança cibernética. Então, eu quero agradecer a todos os participantes, ao Daniel, ao Breno e ao Leandro por compartilharem conhecimento nesse painel fantástico. A todos vocês que estão assistindo agora o painel, agradeço a todos também. Então, foi muito bom essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês e continuem aí conectados no evento. Muito obrigado a todos e um excelente dia.